Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui de volta, retomando o assunto cláusula penal. Falamos, em nosso último encontro, que a cláusula penal é uma penalidade que o negócio jurídico estabelece para o caso de inadimplemento ou de mora. Então, considerando que o devedor não cumpra a obrigação, ele pode ser chamado a pagar uma multa. E essa multa é exatamente a cláusula penal. Sendo que, para que incida a cláusula penal, é preciso que haja estipulação expressa no negócio jurídico. Diferentemente do que se passa com os juros moratórios, que mesmo quando não são estipulados, irão incidir por conta da inadimplência, a cláusula penal é diferente. A cláusula penal só incide se houver previsão expressa. Também falamos que a cláusula penal tem natureza acessória. Sua função é garantir, é resguardar o pagamento da dívida. E por ser acessória, tudo aquilo que acontecer com a obrigação irá repercutir diretamente na cláusula penal. Então, se a obrigação for nula, a cláusula penal é nula. Se a obrigação prescrever, a cláusula penal prescreve, e assim por diante. Nesse aspecto, a cláusula penal pode ser fixada juntamente com a obrigação principal ou em ato posterior. Então é possível que você estipule a cláusula penal dentro do contrato junto com a obrigação ou então a partir de um ato posterior onde se prevê a sua incidência. Também foi asseverado aqui que a cláusula penal tanto pode ser prevista para o caso de inadimplemento absoluto como para o caso de mora. Sendo que a diferença crucial entre mora e inadimplemento absoluto é que no inadimplemento absoluto a obrigação é descumprida e perde toda e qualquer utilidade. Ela não serve mais para o fim a que visa. É o que se passa com o estilista que deixa de entregar o vestido no dia do casamento. Inadimplemento absoluto, o vestido não serve mais. Já na mora, a obrigação é descumprida, porém sem perder a sua utilidade. Com efeito, na mora, a obrigação que foi descumprida permanece útil ao seu fim. É o que se passa com o inquilino que atrasa os aluguéis, que pode perfeitamente pagar depois os aluguéis atrasados, com os encargos moratórios. Então, a depender de se tratar de inadimplemento absoluto ou de mora, nós teremos dois tipos de cláusula penal. Teremos, a cláusula penal compensatória, que é aquela prevista para inadimplemento absoluto, e a cláusula penal moratória, prevista para o caso de mora. Na primeira espécie, cláusula penal compensatória, a sua natureza é alternativa. Por quê? Porque toda vez que ocorre inadimplemento absoluto, a cláusula penal se converte em alternativa a benefício do credor, o que permite que o credor opte, escolha entre o cumprimento da obrigação ou a satisfação da cláusula penal. Já no segundo caso, na cláusula penal moratória, sua natureza é cumulativa. Cumulativa por quê? Porque na mora, a cláusula penal incide juntamente com o desempenho da obrigação principal, o que permite que o credor pleiteie o cumprimento da obrigação principal juntamente com a satisfação da cláusula penal. Uma coisa e outra, natureza cumulativa. Então, feitas essas considerações, passemos agora à sequência do assunto, enfocando o artigo 412 do Código Civil. Acompanhem comigo. De acordo com o 412, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Esse artigo é importante por quê? Porque se preocupa com os limites da cláusula penal. Até que percentual, até que valor a cláusula penal poderá ser estipulada. Vejam bem, vamos trabalhar um exemplo. A noiva
contrata um estilista para fazer um vestido. No contrato feito com o estilista, foi prevista uma multa de R$ 5.000. Por que essa multa foi de R$ 5.000? E não de 1.000? E não 10.000? E não 100.000? E não 1 milhão? Cláusula penal tem limite? Essa é a pergunta. E se tiver, qual o seu percentual, qual o seu valor máximo? Percebam que tudo na vida tem seus limites. Caso contrário, para que direito? Para que lei? Nós faríamos o que quiséssemos, o que estivesse ao nosso alcance. Se a lei existe, é para limitar o arbítrio do particular. Então, nós particulares temos nosso arbítrio, nossa vontade limitada por aquilo que a lei estabelece. Não é porque um sujeito quer matar uma pessoa que ele vai pegar uma faca e cometer homicídio. Há um limite aqui. Ele não pode matar. Caso ele mate, ele responderá por uma pena. O mesmo se diz com a cláusula penal. Não é porque o camarada quer colocar no contrato uma cláusula penal que ele pode fixar o valor que quiser. Há limites. O direito se importa em traçar limites à vontade das partes. E sob esse aspecto, o limite a que a cláusula penal pode chegar, limite este que jamais será superado, é o valor da obrigação principal. Observem de novo o artigo. O valor da cominação imposto na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Então, considerando que o vestido da noiva custe R$ 7.000, seria perfeitamente plausível uma multa de 5.000, ou mesmo uma multa de 6.000, no máximo 7. Mais que 7.000 não pode. É o valor máximo da cláusula penal. O valor máximo da cláusula penal é o valor da obrigação principal. Alguns alunos me questionam, mas Mário, e aquelas multas rescisórias que se colocam em contrato de jogador de futebol? São multas milionárias, é coisa de milhões. Claro, porque aqueles jogadores ganham milhões. Estão percebendo? Quando o jogador abandona um time, ele está descumprindo o contrato feito com esse time. Então é justo que ele pague uma multa. E a multa é milionária, porque o salário do jogador também é milionário. Essa é a lógica da cláusula penal, pessoal. É não superar o limite da obrigação principal. Não ser superior àquilo que foi estabelecido a título de obrigação principal. Ser menor pode. O que não pode é superar, é acrescer ao valor da obrigação principal. Passemos agora ao próximo artigo. 413, muito importante. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Esse artigo também é importante porque confere poderes ao juiz para decretar a redução da cláusula penal. Então o juiz, com base na lei, ele pode perfeitamente decretar uma redução, uma diminuição daquele montante estabelecido como cláusula penal. Um caso certo de redução está no artigo anterior, no artigo 412. De acordo com 412, a cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Não foi isso que vimos? Se a cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal, implica dizer que se ela for fixada em montante superior ao da obrigação, o juiz obrigatoriamente deve reduzi-la. Então vejam que, de forma implícita, o artigo 412 também confere uma possibilidade de redução da cláusula penal. A cláusula penal pode e deve ser reduzida toda vez que o seu valor superar o da obrigação principal. É um caso. Mas além desse caso, que o artigo 412 prevê, o 413 acrescenta dois outros casos. Dois outros casos em que a cláusula penal também
deve ser reduzida. O primeiro caso previsto no artigo 413 dá-se quando a obrigação tiver sido cumprida em parte. Quando a obrigação tiver sido cumprida em parte. Então, aquele devedor que cumpre parte da obrigação será beneficiado com uma redução equivalente da cláusula penal. Não é justo que o devedor que cumpriu a obrigação parcialmente seja penalizado integralmente. Ora, se o cara cumpriu a obrigação em parte, então a multa merece ser reduzida. Vamos fazer umas contas aqui. Acompanhe comigo o seguinte exemplo. Vamos supor que o valor do aluguel gira em torno de R$ 500. A cláusula penal foi fixada no percentual de 10% sobre o aluguel atrasado. Imagine-se que o pagamento feito pelo inquilino seja de 250. Pronto, o aluguel é de 500, a multa é de 10%, e no vencimento o inquilino faz um pagamento de R$ 250. Ele paga metade do aluguel. Então, esse inquilino não é tão checheiro assim. Ele honrou a obrigação pagando parcialmente. Tudo bem que ele não pagou tudo, mas ele se esforçou para pagar uma parte e pagou metade da sua dívida. Então, os 10% que normalmente incidiriam sobre os R$ 500, totalizando R$ 50, nesse caso específico, incidirá apenas sobre o remanescente, apenas sobre o percentual que falta ser pago. Os 10% incidirão sobre os outros R$ 250 que o inquilino não pagou. Estou percebendo? Então a multa, que ordinariamente seria de R$ 50, 10% sobre 500, será agora de R$ 25. Por que R$ 25? Como eu cheguei a esse valor? Simples. Se o inquilino pagou metade do aluguel, a multa somente vai incidir sobre a outra metade. A outra metade, que é 250, sobre a qual, incidindo uma multa de 10%, 10% de 250 totaliza R$ 25. Esta vai ser a multa paga pelo inquilino. Então, se a obrigação foi parcialmente cumprida, o juiz deve decretar a redução equitativa da cláusula penal. É um caso. E um outro caso previsto no artigo 413, observem comigo, dá-se quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Muito cuidado aqui. Nós já vimos o valor máximo a que a cláusula penal pode chegar. O máximo a que pode chegar a cláusula penal, repito, é o valor da obrigação principal. Então, como é que vem agora o artigo 413 e fala em redução se o seu montante for manifestamente excessivo? Gente, se superar em 1 centavo, eu digo com segurança, se superar 1 centavo o valor da obrigação, o juiz já deve reduzir. Isso porque a cláusula penal não pode ser superior ao valor da obrigação principal. 1 centavo mais cara que seja, o juiz a reduz. Então, qual a lógica do 413? De dizer que o juiz deve reduzir também se o seu montante for manifestamente excessivo. Pessoal, esse montante manifestamente excessivo, eu digo a vocês, está dentro do limite da obrigação. Como assim? Às vezes, a multa é estabelecida dentro do limite da obrigação, porém, de acordo com as circunstâncias do caso, de acordo com a finalidade do negócio, com a natureza do negócio, mesmo dentro do limite da lei, o seu montante é pesado.
o seu montante é exagerado, é excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Por exemplo, vamos imaginar um contrato de locação. O inquilino que atrasar o aluguel pagará 99,9% de multa. Esses 99,99% de multa estão dentro do limite da cláusula penal, que é o limite da obrigação. Agora vejam que se esse percentual for aplicado, o inquilino na prática estará pagando 2 aluguéis. Vejam que absurdo. O cara atrasa um dia o aluguel, um dia. E por atrasar um dia, ele pagará 2 aluguéis praticamente. É pesado, é sacrificante e o direito tem um papel social a cumprir. Percebo que, de acordo com este tipo de negócio, não é justo, não é equitativo que a cláusula penal chegue a um percentual tão alto, embora respeitado o teto do limite da obrigação principal. Então, Mário, qual seria o valor da multa estabelecida para o caso de atrasar aluguel? Tem que pesquisar a jurisprudência, pessoal. Tem que ver como os tribunais vêm se posicionando. É por isso que a tarefa do advogado é árdua, é difícil. Porque o advogado não usa apenas a lei, ele tem que correr também atrás de jurisprudência, de decisões de tribunais, de magistrados. O que eu percebi em meus estudos é que atraso de aluguel, o que a jurisprudência vem aceitando é multa de 10%. Atrasou o aluguel, multa 10%. Ah, e se for acima? Se for acima, o juiz pode considerar naquele processo a multa manifestamente excessiva. E considerando a multa manifestamente excessiva, o juiz reduz o seu valor ao percentual de 10%. Tá, mas de onde tirou esses 10%? Da prática, da jurisprudência. Eu já sei o que deve estar encucando vocês. E no concurso eu vou marcar como? Pessoal, não se preocupem com isto em concursos públicos. Nem em prova de juiz, que é a prova mais difícil de todas. Eles formulam uma questão com esse tipo de pergunta, com esse tipo de abordagem. Eles não vão perguntar qual o percentual da multa que pode ser estabelecida na locação, no empréstimo, no comodato, no depósito, na fiança. Não, não se preocupem. É a prática jurisprudencial que vai dizer isso. E a prática jurisprudencial varia diariamente. Todos os dias, novas decisões com novos percentuais são proferidas. E o advogado tem que se manter permanentemente atualizado, para não dizer besteira no meio de um processo. Então a ideia é essa. Então vamos deixar as coisas assentes. O máximo a que a cláusula penal pode chegar é o valor da obrigação principal. Muito bem. Mas, mesmo que ela seja fixada em patamar inferior ao da obrigação, se o juiz, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, entender que o seu montante é excessivo, o juiz deve reduzi-la. Basta que o juiz entenda que, mesmo respeitado o limite da obrigação, o montante da multa está exagerado naquele negócio, está exagerado naquele contrato. Então o juiz reduz. Seria assim uma hipótese de redução equitativa da cláusula penal. Então vamos tentar resumir os nossos raciocínios dentro de um gráfico bem esquematizado para que vocês compreendam melhor. Acompanhe aqui comigo. Vou colocar aqui hipóteses de redução judicial da cláusula penal. Primeira hipótese. Quando seu valor superar o da obrigação
principal. Então, toda vez que o valor da cláusula penal superar o da obrigação principal, o juiz obrigatoriamente a reduz. Segunda hipótese. Quando a obrigação tiver sido cumprida em parte. Então, se a obrigação foi parcialmente cumprida, também aqui o juiz deve reduzir a multa. E a terceira hipótese, quando seu montante for manifestamente excessivo. Eu acrescento, mesmo que não supere o valor da obrigação principal. Então essas são as três hipóteses em que a lei determina ao juiz que reduza a cláusula penal. Observe-se que as hipóteses de redução são obrigatórias. O juiz deve reduzir a multa presente, melhor dizendo, qualquer uma delas. Presente qualquer uma delas, o juiz deve decretar a redução da cláusula penal. É por isso que o Código Civil usa o verbo dever e não poder. Observem aqui comigo. No 413, a penalidade deve, verbo dever, deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o seu montante for manifestamente excessivo. O juiz tem a obrigação, tem um mistério de decretar a redução da cláusula penal. E eu acrescento, essa redução da cláusula penal, nas hipóteses que a determinam, deve ser decretada de ofício. O juiz, por decisão ex officio, mesmo que ninguém o provoque, deve proceder à redução da multa, configurada qualquer das hipóteses que foram ventiladas. Vamos agora passar ao próximo artigo. Aqui no artigo 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena. Mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua quota. Parágrafo único. Aos não culpados, fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da pena. O dispositivo ele tenta misturar a cláusula penal com o tema obrigações indivisíveis. Tema este que já foi abordado em videoaulas anteriores. Vejam vocês. Em primeiro lugar, o que é uma obrigação indivisível? Obrigação indivisível é aquela em que a coisa deve ser entregue por inteiro, sem fracionar. Portanto, a coisa tem que ser prestada integralmente, na sua integralidade, sem que ocorra a possibilidade de fracionamento. Exemplo, a obrigação consistente na entrega de um cavalo. Se a obrigação consiste em entregar um cavalo, é uma obrigação indivisível. Vamos imaginar que nós tenhamos 3 devedores em uma obrigação indivisível, cujo objeto é um cavalo. Observem aqui.
colocar D1, D2 e D3 obrigam-se em contrato à entrega de um animal, de um cavalo, em favor do credor. Ora, quando dois ou mais devedores vinculam-se em obrigação indivisível, o credor, já sabemos isso, poderá exigir o cumprimento de qualquer um deles. O credor pode exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores. Portanto, se o credor quiser escolher apenas um devedor, ele pode exigir desse devedor a entrega do animal. No exemplo, o eleito pelo credor foi D1. Observem. O credor volta-se contra D1 e exige de D1 a entrega do cavalo. Imaginemos que D1 atrase essa entrega e que no contrato existe uma cláusula penal. Se D1 atrasar, quem arcará com a cláusula penal? Esta é a pergunta. Lá no esquema. D1 incorre em mora. Atraso. Cláusula penal. Digamos, R$300. Quem paga? Quem vai pagar a cláusula penal de R$300 em decorrência do atraso de D1? A ideia é a seguinte: ainda que o atraso seja só de D1, todos respondem pela cláusula penal. Todos. E vão responder pela cláusula penal proporcionalmente às suas cotas. Quais são as cotas de D1, D2 e D3? 1/3. Então, se a cláusula penal for exigida de D2, D2 pode ser chamado a pagar 1/3, R$100. Se a cláusula penal for exigida de D3, D3 pode ser chamado a pagar 1/3, R$100. Agora, se a cláusula penal for exigida de D1, do culpado, do que deu causa à mora, é possível que ela seja exigida integralmente. Então percebam, o credor ele pode exigir a cláusula penal integralmente do culpado. Mas se ele for processar os não culpados, D2 e D3, ele só poderá exigir as suas respectivas cotas. D2 e D3 só responderão pela multa proporcionalmente às suas cotas. E mais, se os não culpados responderem mesmo por suas cotas, se eles responderem por suas cotas, posteriormente eles vão poder entrar com a ação de regresso contra aquele que deu causa à incidência. Então, se por exemplo, o credor exigir R$100 de D3, D3 paga. Depois ele pode se voltar contra D1 para reaver de volta o que pagou. Os não culpados têm a ação de regresso contra aquele que deu causa à incidência da cláusula penal. Então, em resumo, havendo vários devedores em obrigação indivisível, a cláusula penal incide em relação às cotas de cada um. O culpado, porém, pode ser chamado a pagar tudo. Os não culpados só podem ser chamados a pagar as suas cotas. Considerando que os não culpados paguem proporcionalmente às suas cotas, posteriormente, eles terão ação de regresso contra o culpado, contra o que deu causa à incidência da cláusula penal. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.